Olá, muito bem-vindos. Estamos chegando com o nosso programa Entre Linhas, pela TV Brasileira e também pela Prudente News. Você que sempre nos acompanha já sabe os horários, mas para quem está chegando pela primeira vez, vou repassar os horários para vocês, tá? Nosso programa é sempre gravado na manhã do dia e ele passa nos seguintes horários: às 11 horas da manhã, na Prudente News, depois ao meio-dia na TV Brasileira, e aí o nosso repeteco, né? Aquele reprise, sempre às 3 horas da tarde na Prudente News, o reprise, e na TV Brasileira, às 8 horas da noite. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha, e vamos lá para colocar em pauta os assuntos do dia de hoje. Para o comentário dos nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha, Aline Scarelli e também Divaldo Ceresini, que vão debater os principais assuntos do dia. Bom, que está circulando aí na grande mídia, né? Bom, a gente começa com política e vamos falar da ocupação irregular em áreas da Amazônia Legal, que saiu um resultado aí divulgado pelo site G1. A ocupação irregular de áreas da Amazônia Legal cresceu 56% nos 2 primeiros anos do governo Jair Bolsonaro, segundo o levantamento do Instituto Socioambiental, divulgado pelo jornal O Globo. Ao final de 2020, eram 10,6 milhões de hectares de terras ocupadas irregularmente. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com a Aline Scarelli. Bem-vinda, Aline, é com você. Olá, todos que nos acompanham aqui no programa. Então, vamos ler novamente, é importante dar esse destaque. A ocupação irregular na Amazônia Legal cresceu 56% nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, diz o Instituto Ambiental, né? Então, o que a gente tem? A gente não tem... Qual que é a política atual hoje? É não ter política de proteção ambiental. É isso que a gente vê na notícia. E aqui a gente acompanha com os nossos olhos, né? O que aconteceu ano passado? Aquela queimada de grande vulto, né, nos últimos anos na Amazônia, no Pantanal. Tivemos também uma fala do ministro Ricardo Salles sobre deixar passar a boiada, né, aproveitando o momento de crise pandêmica para poder aprovar leis ali que beneficiam um lado só, né, que não é a proteção ambiental, pelo contrário, é a exploração irregular. Tivemos uma gama de legislações sendo aprovadas sem discussão, de novo, privilegiando apenas um lado, deixando a desproteção ambiental cada vez mais evidente. Só o ano passado foram liberados mais de 100 agrotóxicos, tivemos também diminuição do orçamento, nunca aconteceu isso nos últimos 15 ou 20 anos, não me recordo exatamente, e foram um corte de 240 milhões no meio ambiente. Isso são dados, não é opinião pessoal, são dados. Fora que o principal, a mudança no CONAMA, que depois eu vou poder falar mais na minha réplica. Muito bem, vamos lá, falando sobre esse assunto, Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Essa ocupação, essa maior ocupação irregular, ela acontece de épocas em épocas, né? A gente sempre tem aumentos, depois vem por trás o combate e, na sequência, vem a redução e isso acaba formando ondas. Isso tudo acontece porque o grande problema daquela região não é atacado, é a miséria. Quando a gente ataca a miséria, quando a gente gera oportunidade de emprego e principalmente de uma exploração sustentável dos recursos naturais que nós temos, nós conseguimos não ter a agressão à floresta, a agressão ao meio ambiente. Infelizmente, a grande parte dos nossos políticos e também daqueles que se unem em ONGs está mais preocupada em explorar a miséria dessa população do que necessariamente resolver o problema social da população e resolver o problema de combate à exploração irregular dos recursos naturais que nós temos. Então, só no momento que nós tivermos a preocupação de realmente combater a miséria daquela população, é que nós vamos conseguir ter uma redução dos níveis de agressão ao meio ambiente. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto, também Adolfo Padilha, seja bem-vindo, Adolfo, está aí a discussão. Olha, vamos partir da onde vem a matéria, né? É mais uma organização social suspeita, né? Como tantas que esse governo federal vem desmascarando para todo mundo. Haja vista, como o Divaldo falou, nós temos mais de 23 milhões de brasileiros lá, que apesar de ser um solo dos mais ricos do planeta,
o IDH é o mais pobre do país, ou seja, também é o primeiro governo a se preocupar com a situação dos brasileiros que lá moram. Na última reunião da cúpula dos líderes na China, em abril, Bolsonaro fez uma proposta que deixou todo mundo surpreso, ou seja, aquelas narrativas que são plantadas aqui, que a gente acaba de ouvir e fica ouvindo todos os dias, que é só de politicagem pura, elas caem por terra. Quando ele promete, quando ele diminuir de 10 anos a antecipação da neutralidade do carbono, quando ele promete até 2030 zerar o desmatamento da Amazônia. Aqui não se fala dos outros anos anteriores, como é que foi esse desmatamento. É que nem a queimada, né? Falaram tanto em queimado ano passado e de 2005 a 2008 foi o que mais se queimou a Amazônia. E não é por culpa de ninguém, é o clima natural mesmo lá. A mata é muito grande. Então, a discussão do meio ambiente ela também está politizada com uma discussão do vírus ou do tratamento do vírus. É difícil você dar credibilidade para quem informa esse tipo de coisa, para dados que algumas pessoas vão pesquisar em ONGs suspeitas. Então, a gente fica aguardando aí a postura do governo e vai se pegando aonde? No apoio que ele tem da própria população que mora na Amazônia. Muito bem, vamos lá para a réplica. Aline Scarnelli, é com você. Com relação ainda ao meu comentário, para poder completar aqui, o que aconteceu em 2019? Aquele Conselho CONAMA, ele existe desde a época da ditadura, foi naquela época que surgiu essa lei, para estruturar como que seria a política no país de proteção ambiental. Foi totalmente desestruturada para fazer o quê? Enquanto que a representação da sociedade civil era de 4 pontos, agora é de 20, era de 22% a participação civil, agora é 18%. Enquanto que do governo era de 29% e partiu para 41%. O que eu quero dizer? Que hoje o CONAMA, que seria para poder cuidar, só tem representantes do governo e da estrutura de empresas para explorar, tanto agropecuária como grileiros. Então, a manchete diz que essa ocupação ela é decorrente da grilagem dos grileiros e da alta exploração ali desenfreada e irregular. Então, é por falta de fiscalização que a gente tem onde está chegando nesses números. Isso é inadmissível. A gente não cuida do nosso precioso meio ambiente. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, sua réplica. O que você nunca vai ouvir da boca dos negacionistas do governo Bolsonaro, que agora, na semana passada, o ministro do Meio Ambiente está abrindo uma possibilidade de contratar mais 1.000 servidores para o IBAMA. O que a gente também nunca vai ouvir e ver eles defendendo aqui, que o Brasil precisa receber suas remunerações pelos serviços ambientais que presta, de proteção ao bioma. E os números, como gostam de dizer, são reais. O Brasil emite menos de 3% dos gases, entendeu? Nós temos matrizes energéticas limpas, talvez somos o maior no planeta sobre essas matrizes. Então, quer dizer, nós temos 84% da Amazônia preservada. Isso sim são dados. Isso sim vale a pena. 12% de água doce no planeta é aqui no Brasil e são preservadas. Então, o governo caminha firme, sim. Ele só tem essa gritaria contra ele porque ele desmascara aqueles falsos profetas estudiosos. ONGs e fundações têm exceções que só sabem pegar o dinheiro e não produzem nada de proteção para a Amazônia ou para o meio ambiente. Ok, vamos lá, Divaldo Ceresini, com você. Só gostaria de completar que muita gente critica a inovação tecnológica em relação aos defensivos agrícolas, né? Como se isso fosse coisa ruim. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas reclamam que são utilizados muitos desses defensivos na produção. Pois, ora, se a gente tem produtos que não são adequados, se nós queremos diminuir a carga desses defensivos agrícolas nos nossos alimentos, é fundamental que a gente tenha um processo de inovação tecnológica para que precisemos de menos desses produtos nos nossos alimentos, para que eles façam mais efeito em menor quantidade. E assim a gente tenha alimentos mais seguros, embora o grande problema não seja o uso do defensivo agrícola, e sim o tempo que se tem entre a aplicação e o consumo desse produto. E para finalizar, eu volto a dizer, se nós não tivermos um combate à miséria daquela população, ela sempre vai ser explorada por pessoas de má índole, independente de governos. Não é governo X ou governo Y. Nós precisamos combater a miséria. Ok, muito bem. Vamos trocar de assunto aqui. O relator da CCJ leu o parecer
que dá aval à tramitação na Câmara da Reforma Administrativa. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, excluiu o ponto que permitia ao presidente da República extinguir autarquias por decreto. O pedido de vista coletivo adiou a votação do relatório. Falando aí sobre a reforma administrativa, a gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Olha, eu acho que vai ser muito difícil o governo avançar mais do que a gente precisa na reforma administrativa. É um absurdo. Eu sempre vou ser contra essa... Um pouco é melhor do que nada, né? Temos que afirmar isso. Nós tivemos a reforma da Previdência que ninguém conseguiu fazer, o atual governo conseguiu fazer, mas não ficou do tamanho que a gente queria. E a administrativa é um absurdo quando você vê que ela não vai atingir os atuais servidores, ou seja, os atuais marajás, né? Sejam eles de todos os poderes. Quer dizer, eles vão atingir os funcionários futuros. Claro, essa reforma tem que ser feita para o futuro, tem que ser, mas o Brasil precisa de economia de urgência. O Brasil precisa diminuir o tamanho do Estado para ontem. Mas a pressão política, o lobby político dentro da Câmara, você pega lá quantos servidores não tem só no próprio STF, são, se eu não me engano, mais de 2.000 servidores, ou seja, o STF é maior do que muita empresa que produz muita riqueza, né? Já a eficiência a gente já questiona, né? E como é também a Câmara, enfim, esse custo todo ainda vai ficar para nós ficar pagando, quer dizer, vai melhorar para o futuro, previsões futuras, mas não era o que acredito que ninguém aqui queria. Nós queríamos ver uma redução em um tamanho de Estado já, desde o mês passado. Mas politicamente vai ser impossível o governo conseguir isso, como qualquer outro governo, porque o lobby político, a mão escura dos bastidores da política é muito grande e pesa muito. Divaldo Ceresini, você acredita aí na reforma administrativa? Vai passar? Olha, alguma coisa vai passar. Eu só espero que não seja tão porcaria quanto foi a reforma da Previdência. Afinal, a reforma da Previdência, no meu entendimento, ela não fez nada além de complicar ainda mais as regras já complicadas da Previdência, deixou de fora o alto escalão do serviço público e os militares. Então, será que essa reforma administrativa também cometerá esse mesmo erro de deixar de fora militares, o alto escalão do serviço público e de complicar ainda mais a situação? Eu vejo aqui que no projeto inicial havia a proposta de proibir que os funcionários públicos federais exercessem qualquer outro tipo de atividade remunerada. Pois, ora, se você quer diminuir o tamanho do Estado, diminuir a quantidade de funcionários públicos, e principalmente em relação aos atuais funcionários públicos, como disse agora há pouco Padilha, é fundamental que você dê uma alternativa a essas pessoas. É fundamental que você permita que essas pessoas possam empreender e que você incentive elas a fazerem isso. Porque aí você tem uma perspectiva dessa pessoa se arrumar por conta própria e sair ou deixando aquela vaga livre. Então faria muito mais sentido, por exemplo, você permitir que o servidor, que hoje é proibido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Federais, mas permitir que ele faça o gerenciamento de empresas, para que ele tenha o seu próprio negócio, desde que, é claro, isso não interfira no exercício da função dele no cargo e nem permita que ele tenha um tráfico de influência. Muito bem, vamos lá. Aline Scanelli, comentando o assunto aí da reforma administrativa, como é que você vê, Aline? Quem está pensando que essa reforma vai passar para tirar privilégio dos servidores públicos, como foi a proposta inicial, e é muito panfletária do governo falar o tempo todo que vai cortar privilégio, está enganado, porque a reforma ela visa proteger os três poderes, né? Poder legislativo, executivo e judiciário, porque não vai mexer com esse pessoal e nem com os militares. O que está acontecendo é a falta de discussão, porque quando a gente tem uma mudança, uma tentativa de reforma como essa, tem que ter uma ampla discussão com todas as pessoas. Isso não está acontecendo, pessoal, é sempre a toque de caixa, né? Por exemplo, não tem pareceres de juristas do direito administrativo para dizer como pode ser profissionalizado os servidores públicos. Isso não tem. Faltou parecer desse sentido, não existe nenhum momento lá na reforma. Outra coisa, né, pessoal, eles tentam mudar o foco, dizer que não precisa de Estado, que o Estado está inchado. Tem que ter aperfeiçoações, sim, e ajustes, mas aonde? Onde está o cerne da questão, onde eu já disse, legislativo, judiciário e o executivo. E não demonizar o servidor público que presta serviço público, que tem que cumprir a Constituição,
de um Estado eficiente. É isso que não está sendo tratado. Pelo contrário, visa diminuir a participação desses servidores, por exemplo, num plano de carreira, o que é saudável, as pessoas passam por um concurso público, faz pós-graduação, existe uma progressão, e aqueles que não estão cumprindo com o seu dever funcional, institucional, deve ser motivo de sindicância e por aí vai, né? Então, não dá para pensar que vai passar uma deforma como essa, alcançando os poderosos. Não vão, pessoal. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha pediu a palavra. Adolfo, é com você. Não, a gente precisa pontuar algumas coisas. A primeira, quando a gente fala do servidor público, a gente não está falando desse servidor que a gente conhece aqui, não. Nós estamos falando dos altos marajás, né? A maioria deles se encontram em Brasília. Segundo, deixar claro que a deforma, que não é reforma, quem mais provoca ela é o pessoal da esquerda. Eles que são os gritadores, eles que motivam lobby, eles que atendem sindicato, eles que dizem que o Estado é obrigado, que passou em concurso público, eles que, enfim, nós sabemos disso. Então, eles são responsáveis por essa dificuldade que tem de fazer um reajuste de valores, de competência e poder, de alguma forma, cobrar a eficiência desses marajás do serviço público, que em Brasília hoje custa mais do que algumas nações do mundo aí afora. Muito bem, vamos lá. A Aline Scarelli pediu a palavra. Aline, com você. A reforma, por que a gente fala que é deforma? Porque a reforma pressupõe mudanças para o bem, né? E muitas vezes uma reforma, como a gente sempre critica, principalmente a trabalhista e a previdenciária, ela é uma deforma porque não visa atender, de fato, os interesses públicos, né? Não visa. E essa reforma que proposta, ela é tão ruim que une a esquerda e a direita. Isso foi uma fala do próprio relator do projeto, na verdade. É uma discussão, gente, que não vai ter quórum para aprovar quando vai mexer com os altos escalões, eu continuo dizendo. E olha que interessante, né? É importante dizer, se o Estado é o grande prestador de serviço, ele deve agir com eficiência, de acordo com o artigo 37 da Constituição. Se não está fazendo, pontualmente deve ser reparado, e não pôr todo mundo na vala. É sobre isso que a gente precisa ter mais cuidado. Muito bem, Divaldo Ceresini, vamos lá para a gente encerrar esse assunto. A palavra está com você. Pois é, eu acho interessante alguns comentários de pessoas que são contrárias, que defendem a eficiência do serviço público, mas são contrárias a propostas de mudança. São pessoas que geralmente defendem, não o bom servidor público que carrega o piano nas costas, são pessoas que defendem aquele servidor público que se encosta por ter passado em um concurso e ter uma relativa segurança. Todos aqui sabem a dificuldade que é se demitir um servidor público por ineficiência. É muito difícil. E esse servidor público ineficiente, que passa às vezes 20, 30 anos, ele prejudica a sociedade e prejudica, sobretudo, seus colegas. Por isso é necessário, sim, agir contra isso. Muito bem. Olha, nós estamos encerrando essa primeira parte do Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News. A gente volta já já. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais 2 assuntos para a gente discutir. Ok, já estamos de volta aqui na TV Brasileira e na Prudente News, trazendo Entre Linhas. Gente, muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Para quem está chegando agora, nós estamos na segunda parte. Começando a segunda parte do Entre Linhas de hoje, temos mais 2 assuntos para discutir. Esse assunto aqui está na página da Jovem Pan, que o Augusto Aras, da PGR, enviou cópia de inquéritos envolvendo governadores à CPI da Covid-19. A investigação do uso de dinheiro destinado pela União é defendida por senadores governistas que compõem a comissão. Memorando cita também casos que tramitam em segredo de justiça em 6 estados. Olha, a gente vai começar discutindo esse assunto com o Divaldo Ceresini. Divaldo, há uma expectativa da gente também, né, pelo menos minha, de que sejam investigados os governadores, como é que eles usaram os dinheiro. Para você é assim também? Eu também tenho essa expectativa. Governadores, prefeitos, governo federal, independente de quem fez besteira, e nós tivemos muitas besteiras cometidas no combate a essa pandemia por todos esses, eu entendo que tem que ser investigados e os erros reparados, e aqueles que agiram de maneira errada devem ter o seu remédio legal
aplicado. Infelizmente, a gente não observa essa vontade de nenhuma das partes. Nós observamos de maneira bastante clara na CPI que existe um grupo que é pró-governo, independente do que aconteça, se o governo fez coisa certa, fez coisa errada, é pró-governo, tem que defender mesmo as besteiras. E existe outro grupo que é contra o governo federal. Isso a gente está falando de governo federal, né? Que é contra o governo federal. Independente dos acertos, eles vão procurar criticar, independente, e quando acontecem os erros, e aconteceram muitos erros por parte do governo federal, sim, aí o foco se torna exclusivamente esse. Eu gostaria, sim, de ver esses governadores pagarem pelos erros que cometeram, porém, acho muito difícil que isso aconteça no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito. Faço muitos votos para que a gente tenha CPIs locais, nos estados e nos municípios. Inclusive, aqui em Presidente Prudente, eu volto a cobrar a vereadora Joana Dark, que falou sobre verbas de Covid lá atrás, que, inclusive, recentemente falou novamente em sessão, mas até agora eu não vi requerimento de abertura de CPI. Se fez, vereadora, por favor, traga isso para a gente. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você vê aí a tentativa de inclusão dos governadores nessa CPI da Covid-19? O absurdo é a gente ouvir a palavra, né, tentativa, né? Seja aí, como diz a própria matéria, quer dizer, veja bem, o presidente, que é o pior, é o único alvo dos bandidos condenados que presidem a CPI do circo. Ele disse bem claro, inclusive numa ligação para o senador Cajuru, que investigue a todos. Eu não tenho nada a temer, mas que investigue a todos. Não foi nenhum ali, ó, vem aqui, assume um cargo que você não vai ser preso, como a gente já viu no passado entre presidente e ex-presidente, né? Com a conversa limpa. E a CPI resiste em não ouvir governadores. E todos nós, até o brasileiro mais simples, ele sabe que o dinheiro foi desviado, existem investigações correndo a segredo de justiça em vários estados, inclusive no estado de São Paulo, e tentam fazer de tudo para que a CPI chegue a, de fato, ver quem pegou dinheiro, que era para hospital de campanha, teste, vacina, tratamento de Covid, e desviou e gastou. Aí estão os genocidas. Ali estão os genocidas, de tanto que alguns aqui tentam cubar e declarar que é o presidente Bolsonaro, que foi o cara que pegou o cofre, abriu o cofre e deu dinheiro. Né? A CPI teria que apurar isso aí. E a gente espera sim, e vai chegar, não tem como não chegar. A CPI tem uma portinha de esperança dela sair do circo para alguma coisa de produção para todos nós brasileiros do bem. É investigar os governadores que desviaram dinheiro. Se não fizer isso, vai ser um circo como está sendo até agora, e cada semana que passa fortalece ainda mais o presidente Bolsonaro, quando junta ainda aquelas pesquisas absurdas do Datafolha. Com isso, o presidente vai ficando cada vez mais forte para o desespero da oposição. Muito bem, agora a gente vai com a Aline Scanelli comentando esse assunto também. Aline, é com você, a palavra é sua. É isso, a CPI ela visa investigar. Ela inicialmente investiga atos e omissões do governo federal e nada impede que haja requisições, diligências. A partir do momento que vai ouvindo as pessoas e coletando documento, vai surgindo coisa para todo mundo, governo estadual, municipal, entidades, o que for, gente. Está envolvido com a pandemia, vai rolar ali na CPI da pandemia, né? Agora, vamos dizer o seguinte, isso é importante. Hoje vai ser ouvido o chanceler Ernesto Araújo, né? Um nome bonito, chanceler, que é alguém que só fez bagunça, gente, só fez bagunça. Ele atrapalhou as negociações lá da China. Para quem não se recorda, fez um ano de um discurso que ele disse que o vírus, pessoal, é um vírus comunista. E aí, olha o que ele disse. As pessoas, ele nem sabe diferenciar o que é pandemia de epidemia. Ele colocou assim, a epidemia, ela é um pesadelo comunista, é um climatismo, um alarmismo climático, a ideologia de gênero, o dogmatismo político incorreto, o imigracionismo, o racionalismo, o antinacionalismo e o cientificismo. Ernesto disse ainda acreditar que o aquecimento global e o nazismo são coisas da esquerda. Olha que delírio, gente. E fora que ele atacou a China. Então, tudo isso culminou no quê? Na falta de negociação, de uma boa relação internacional na compra das vacinas. Isso tudo aconteceu ano passado na pasta dele, por isso que a gente chegou onde a gente chegou com essa discussão embaraçosa diplomática.
muito difícil. E hoje a CPI vai pegar fogo de novo, gente. A duras penas de muitas mortes, infelizmente. Muito bem, vamos lá. Divaldo Celesini pediu a palavra. Divaldo, é com você. É só uma curiosidade, uma pergunta que eu acho que cabe para todo mundo refletir. Nós temos o governo federal insistindo de maneira bastante incisiva na fiscalização dos recursos para os estados. O governo federal, como todos sabem, tem aliados em todas as assembleias legislativas do estado, inclusive nesses estados que os governadores aí foram, em tese, mais safadinhos, vamos assim dizer. Alguns dos quais, inclusive, eleitos na carona do presidente. A pergunta que não quer calar: por que raios que esses deputados que apoiam o governo federal não pedem abertura de CPI nos estados? Muito bem, vamos lá então. Adolfo Padilha, por que é que não pedem? Você pode responder essa pergunta? É uma pergunta que ficou no ar, mas de repente você pode responder. São minoria, né? Com a minoria é difícil. O sistema não permite isso. O que eu quero dizer é o seguinte: a China é comunista. O vírus veio da China. O resto é tirado do contexto do que o chanceler falou para fazer esse discurso lindo, maravilhoso aí que fazem por aí. Então, repito, a China é comunista e o vírus veio da China. Ou não, o vírus veio da Lua? Não sei. Muito bem, a Aline pediu a palavra. Aline, é com você. Ainda sobre essa questão da CPI, né, pessoal, e também é motivo de investigação, como Itamaraty e as relações internacionais foram incompetentes na aquisição de insumos e de vacinas, né? Tanto, gente, que ontem, se não me engano, teve uma reunião com o pessoal que lida com isso do Itamaraty, e com a mudança do chanceler, já mudou também o discurso, que é bom, né? Agora eles visam melhorar as relações com a China, inclusive teve elogios para a China, né? Que é o nosso principal ali, nosso cliente, né? Vamos dizer assim, no mercado. E olha que bom, gente, eles tiveram uma conversa com o embaixador da China para melhorar essas relações. Então, olha como está melhorando as relações internacionais. Nós não podemos caminhar para essa questão insana, esse delírio que foi perpetrado pelo Ernesto lá atrás. E hoje ele vai sofrer, viu? Porque nem os governistas, estou concluindo, nem os governistas estão apoiando ele. Então, vamos acompanhar. Muito bem, vamos lá para a última informação de hoje. Olha, pessoal, o Bolsonaro, o presidente da República, diz que vai recorrer ao STF para definir o valor fixo do ICMS sobre combustíveis. O presidente acredita que será derrotado durante a votação do projeto de lei pelo Congresso Nacional. Caso isso ocorra, ele assegurou que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Adolfo Padilha comentando o assunto. Eu quero ver agora a manobra, né? Porque será que alguém aqui é contra que os nossos combustíveis tenham que custar mais barato? Será que alguém vai ter coragem de dizer que é um atrevimento do governo querer se meter na tributação dos estados, já que cada estado pode pôr o valor que quiser no ICMS de um produto que é consumido por todos e de tão grande importância para a geração de riqueza, para emprego, para a economia girar? Será que alguém vai poder dizer que o Bolsonaro está extrapolando os seus limites quando diz e afirma que vai procurar o STF? Agora, por que, respondendo ao Divaldo, o presidente Bolsonaro disse que não aprova isso? Porque o lobby dos governadores, que tem um poder de barganha muito grande com os deputados federais, como empregos, como verbas e tantas coisas nos seus redutos eleitorais, não vai permitir que os deputados votem essa redução de imposto, num imposto que é tão importante para eles arrecadarem dinheiro, né? Fora disso, se você não entende isso, você está precisando estudar um pouquinho mais sobre política. Muito bem, vamos lá. Aline Scarelli, é com você, Aline. Como é que você vê aí? O governo espera que vai ser derrotado na questão do ICMS. Você acha que o caminho correto é o Supremo Tribunal Federal mesmo? Então, se ele pensa que vai ser derrotado, é porque ele nem aposta na política dele, então é muito contraditório, porque se há uma possibilidade, na verdade, se há um estudo que diz que esse ICMS tem que ser uma parcela única, ela deve ser federalizada, uma cota só, se ele não acredita nisso, gente,
eu que vou questionar, e sim, ele pode se utilizar do instrumento de questionar essa omissão lá no STF. Tranquilo, acho que existe a AGU para isso. Esse é o dever da AGU, não é privilegiar a defesa do silêncio do Pazuello. A AGU tem que trabalhar com as questões ali do governo federal, principalmente em relação ao ICMS. Agora, por que o combustível é tão alto no Brasil? Né? A gente dói muito no bolso, isso é de anos. Por quê, gente? A gente não tem essa resposta muito clara, né? Agora, se for para discutir, na verdade, se for não, né? Deve ser discutido o ICMS. Eu, de novo, sempre proponho isso. Faça uma junta técnica de pessoas que entendem tributação e apresente como isso se dá, porque é só fator interno ou tem fatores externos para ser tão alto esse combustível, né? Eu tenho muito mais dúvidas do que comentários pessoais meus, porque eu tenho muita dúvida. Eu queria que tivesse mais transparência do governo federal e do estadual, e o consenso for a partir de um parecer técnico de tributaristas. Então, é isso. Meu comentário é muito curto, é de mais dúvidas do que de certezas absolutas. Muito bem, Edivaldo Ceresini, vamos lá. Você comentando esse assunto também da tributação do ICMS. Como é que você vê, meu amigo? Eu vou focar na tributação, não vou focar na passação de pano, né? Que é o absurdo de dizer que os governadores têm mais poder de barganha que o presidente. Mas tá bom. Vamos lá. A composição do preço da gasolina, pessoal, isso daí está disponível, inclusive, no site da própria Petrobras, que é fonte do governo federal, portanto, uma fonte que a gente entende ser confiável. Na gasolina, por exemplo, 40% dela é imposto. Tá? São 12%, 12,2% de imposto federal e 28,5% de imposto estadual. 34%, quase 34% é o custo de produção da gasolina. Esse custo de produção, ele segue a cotação internacional, portanto, o dólar tem forte influência nisso, nesse custo. E, por consequência, os impostos, como são todos em relação uma porcentagem em relação ao custo de produção, eles também acabam por sofrer essa influência do dólar. Então, 40% da nossa gasolina é imposto, 34% é custo da Petrobras. O ICMS ele corresponde a grande parte desse imposto. E também é o ICMS, grande do combustível, grande parte da receita dos estados. A gente quer, sim, a redução de impostos. Só que isso não acontece da noite para o dia, isso não cai do céu. Se os estados não reduzirem os custos deles, eles não vão tirar menos dinheiro do nosso bolso. E qualquer atitude que não seja nesse sentido é mero factoide para engajar os seus seguidores. Se o governo federal quer, de fato, agir para reduzir o custo do combustível no bolso do brasileiro, ele pode fazer duas coisas. A primeira coisa é agir diretamente em relação aos impostos que lhe cabem, 12,2%. E a segunda coisa, acertar a economia, parar de falar bobeira e querer lacrar e trabalhar para que nós tenhamos uma economia mais sólida e, com isso, o preço do dólar caia em relação ao real. O dólar hoje está em quase R$ 5,30. Nós já achávamos um absurdo pouco tempo atrás, quando ele bateu R$ 4. Então, tem muita margem para diminuir o preço do dólar. Muito bem, pessoal, nós vamos encerrar o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado a você que ficou na companhia. Obrigado, Aline e Fernanda Scarelli, Edivaldo Ceresini, também Adolfo Padilha. Hoje falei seu nome completo de novo, viu, Aline? Grande abraço para todo mundo. Nosso próximo encontro amanhã. Valeu, até lá.